Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Por aqui, professor Felipe Molinar. E neste vídeo eu vou tratar sobre um assunto extremamente importante, sobre a questão do que pode ser feito, do que deve ser feito, de quais são as ideias gerais que você deve fazer antes de uma entrevista de emprego. Ou seja, pessoal, quais são as suas preparações, o seu planejamento, o seu checklist que eu recomendo que você utilize antes de uma entrevista de emprego. Pessoal, eu sei já de antemão que a questão da preparação, muitas vezes o pessoal pensa que mas eu vou me preparar para essa entrevista, eu já enviei o currículo, eu já sei o que está escrito no currículo, mas enfim, a questão de se preparar para uma entrevista de emprego, ou seja, tudo que você está planejando fazer, quais são as suas ações a serem feitas, ela deve passar por um planejamento adequado. E existem certos caminhos que te auxiliam, que te podem te impulsionar na sua questão de entrevista de emprego. Então, pessoal, muitas vezes você tem aquele certo medo, aquele certo anseio sobre, bom, fui selecionado, meu currículo passou, pelo recrutador, ele foi aceito, agora me chamaram na entrevista. Bom, o que eu faço agora? Olha, pessoal, eu vou tratar aqui algumas sugestões para que eu possa entregar para vocês algumas ideias para ajudar vocês nessa caminhada. Então, pessoal, a primeira dica que eu passo para vocês é consulte, pesquise tudo o que estiver disponível sobre essa empresa. Acessa o blog, acessa um jornal, acessa a internet, vasculha sobre essa empresa. Então, pessoal, se a empresa tem lá a questão de estrutura hierárquica, se ela tem redes, notícias, então se ela tem newsletter, então assina isso, entra lá, divulga o seu interesse, mesmo que a empresa talvez não saiba necessariamente que seja você a pessoa que foi aceita pelo currículo. Então, pessoal, é importante que você entre minimamente no site dessa empresa, pessoal. Então, buscando informações. Lembra, pessoal, quando busca informação sobre uma empresa em específico, pega essa informação e salva ela. Faça igual alguma uma anotação, tem um caderninho, um bloco de notas para que você possa retirar essas informações que você acha que aquilo vai te ajudar durante a entrevista. Então, tire alguns números, tire algumas informações, o que essa empresa ela está desenvolvendo sobre um produto, sobre um serviço, sobre um tipo de atendimento em específico. Isso é muito importante que você faça. Um outro detalhe, pessoal, sobre a pesquisa dessa empresa é que você tenha uma ideia de pelo menos quais são as ramificações industriais dessa empresa, ou seja, quais são as áreas, qual é o setor produtivo, a cadeia produtiva que essa indústria ela está localizada. Por exemplo, se você é da área da engenharia, então o que você tem que observar? Bom, essa indústria ela é, vamos supor o caso de uma siderurgia. Para onde é que vai esse produto? De onde é que vem a matéria-prima dessa siderurgia? Então é isso que é importante que você saiba ao longo da sua pesquisa sobre informações disponíveis desta empresa, pessoal. O segundo item, pessoal, a segunda dica é pesquise sobre a cultura desta empresa. Esse item, pessoal, diferente do anterior, é pesquisar o seguinte: essa empresa, como que ela trabalha na questão de gestão, na questão de informações. Será que as informações, veja essa imagem, pessoal, será que as informações são mais livres? Se você pode utilizar post-it, você pode utilizar talvez reuniões mais informais. Será que essa empresa ela tem uma estrutura que recebe e que acolhe bem esse funcionário que está trabalhando ali? Ela tem espaços de troca de ideias, de compartilhamento de projetos, ou ela precisa muito requisito formal para isso?
Então, por que essa questão da cultura da empresa? Porque isso também vai refletir no dia da sua entrevista, inclusive nas suas roupas. Qual é o seu dress code que você vai utilizar para ir na entrevista? Então, isso aqui é importante. Volto de novo, pessoal. Pesquisar sobre a cultura da empresa também é você avaliar a questão de outras pessoas que já trabalham nessa empresa, avaliar redes sociais e redes profissionais dessas pessoas que estão atualmente na empresa. Um terceiro ponto, pessoal, aqui também ligado àquele primeiro ponto, é trabalhar sobre o segmento dessa empresa. Olha, se é uma empresa do setor metal mecânico, como está o setor metal mecânico hoje? Naquela cidade, naquele estado, naquele ambiente que ela está instalada. Será que aquela região é próspera, não é próspera? Será que ela está enfrentando dificuldades? Aquela empresa, ela disponibilizou uma vaga para que? Quais são qual é a descrição que a vaga ela está solicitando justamente nessa questão do segmento? O que ele quer que você, candidato, entregue para aquele segmento? Então veja, pessoal, que pesquisar o segmento da empresa não é somente saber que ela é, por exemplo, da construção civil ou do setor da área de manutenção de frigoríficos, ou do setor de siderurgia, ou de transformação do setor primário, ou do setor calçadista, mas saber como isso tudo funciona, ok, pessoal? Então, terceiro item, agora passando para o quarto, isso é uma questão bem complexa, mas tente pesquisar sobre o entrevistador. Veja outros materiais, outros vídeos, pesquise na internet como avaliar essa questão do entrevistador. Será que essa empresa ela não tem um histórico de os entrevistadores dela serem de uma forma mais amigável, ou de serem de uma forma mais direta, ou de serem de uma forma mais técnica? Como você imagina que é esse entrevistador especificamente desta empresa? Em muitos casos tem relatos de empresas que as pessoas falam, olha, nessa empresa o entrevistador ele frequentemente pergunta sobre questões técnicas do currículo, ou ele pergunta sobre questões aqui sobre os hobbies da pessoa, ou pergunta sobre o que a pessoa espera daqui 5 anos naquela empresa, quais são os planos de crescimento, enfim. Isso aqui é importante que você busque informações sobre o entrevistador em específico. Seguindo, pessoal, uma quinta dica que eu deixo é que pesquise como as pessoas vestem na empresa, é o ideal para o dia da entrevista. Ou seja, pessoal, se as pessoas elas estão num formato mais informal durante o dia a dia de trabalho na empresa, será que esse informal é o adequado para você estar vestido no dia da entrevista? Então, se as pessoas estão de camiseta ou com uma camiseta que tenha somente o logo da empresa, será que é camiseta mesmo que eu tenho que levar lá para a questão do dia da entrevista? Isso aqui é muito importante. Veja, pessoal, as questões que essas empresas compartilham nas redes sociais e profissionais, anúncios e propagandas, ok? Sexto, pessoal, muito importante também, antes, inclusive de se candidatar à vaga, é estruturar e dissecar a questão da descrição da vaga. O que é uma descrição de vaga, pessoal? A descrição de vaga não necessariamente ela quer dizer as atribuições que a pessoa vai ter naquele local de trabalho. Muitas vezes a descrição ela passa por o que se chama de soft skills. O que são soft skills, pessoal? São as questões mais pessoais da pessoa, em detrimento da hard skill, que é aquela questão mais técnica da pessoa. Então, ela está falando, precisamos de pessoas proativas, que tenham senso de equipe, que gostam de novos desafios e tal. Então, você vai ter que também se avaliar no sentido de o que aquele setor de mercado e aquela descrição ela quer dizer no meu perfil. Então, isso é importante que você tente se estruturar ou se posicionar perante essa descrição da vaga. Um outro detalhe, pessoal, se a descrição ela está pedindo, em alguns casos,
a chamada hard skills, ou aquelas habilidades técnicas, ou inclusive de certificação. Por exemplo, ela está pedindo uma certificação numa ISO, ou ela está pedindo uma certificação específica numa norma, ou um curso específico. Então, isso é importante saber se você tem ou se você não tem. Então, se você não tem aquele curso, ou você consegue fazer, daqui a pouco é um curso de 8 horas, 12 horas, então você consegue fazer, ou se for um curso mais longo, de duração maior, talvez eu recomendaria que você não fosse, inclusive, para se candidatasse àquele tipo de vaga. Você não tem um dos requisitos que a empresa está demandando naquele momento, ok? Então você vai estar, eu diria assim, perdendo seu tempo, a empresa também vai estar perdendo tempo, porque ela quer uma pessoa específica naquele tipo de operação, naquele tipo de normativa. Ok, pessoal? Então, essa questão da descrição de vaga também é muito importante que você tenha essa visão mais holística, mais aqui ampla da vaga. Item 7, pessoal. Antes, você já está tudo acertado, a sua entrevista já tem um horário, já tem um local. E o detalhe que eu deixo nesse item, pessoal, nessa dica é como eu vou fazer o meu deslocamento desde o meu local. Pode ser na sua residência, ou pode ser você fica numa casa de parentes, ou fica num hotel, ou aluga um quarto, enfim, onde for. Mas é importante que você trace, entre lá no aplicativo, trace uma rota, como você vai ir. Você vai caminhando, você vai pegar um táxi, vai pegar o que? Um Uber, você vai de trem, vai de metrô. Como é que você vai fazer para deslocar para essa empresa? Por que isso, pessoal? Porque se a sua entrevista ela está marcada para as 8 horas e você analisou num aplicativo que leva 30 minutos de deslocamento, é muito ruim, pessoal, mas muito ruim você querer sair 7h30 para, deu 30 minutos até lá. Pessoal, isso não se faz, tá? Não se faz. Então, trace bem essa rota no sentido de planejar ela com antecedência, que você coloque qualquer tempo a mais para se você tem um imprevisto durante aquela rota, para que esse tempo que você tenha ali ele possa suprir esse probleminha que você teve. Então, pessoal, trace bem essa rota. E um outro detalhe, pessoal, que isso é muito importante mesmo, quando você recebe o endereço do seu local de entrevista, aquilo você confirme, entre nesse aplicativo, confirme a existência desse local, confirme o que tem, por exemplo, de ponto, talvez de ponto de ônibus, ou que você possa se deslocar com facilidade naquela região. Isso é importante, pessoal, ok? Outro item, pessoal, que é ligado a esse item 7, que é o item 8, ou essa dica 8, que horário é sagrado, pessoal. Ou seja, se a sua entrevista ela está marcada para as 8 horas da manhã, então 8 horas é 8 horas, pessoal. Não é 8h05, ou 8h10, ou 8h20. Se você chegou atrasado, pessoal, na sua entrevista, sinto lhe dizer que isso quer dizer que você não está dando atenção suficiente àquela empresa. Se antes de você ser contratado, você já está chegando atrasado na empresa, imagina se você for contratado. Então, todo dia você vai chegar atrasado, porque você já chegou atrasado na entrevista e eles te aceitaram. Então, pessoal, horário ele é sagrado. 8 horas, eu sempre recomendo que o pessoal chegue no mínimo de 10 a 15 minutos antes na empresa, ok? Por que isso, pessoal? Imagina que eu já tive verificando situações de pessoas que chegam na portaria da empresa, então aquela empresa lá tem 10 andares, ou setores, enfim, ou um complexo industrial muito grande, e a pessoa chega na recepção, na portaria, olha, eu tenho uma entrevista de emprego para lá passar no 10º andar, na ala norte, por exemplo. Então, até você chegar lá naquele andar e naquela ala norte, você leva mais 5, 6 minutos dentro da empresa. E lembra, pessoal, você não conhece as instalações da empresa de antemão.
E isso, muitas vezes, gera um transtorno interno para você. Claro que em muitas empresas você vai ter você pode receber um crachá, ou você pode receber um cartão, ou alguém pode te acompanhar para essa sala, mas é sempre importante, pessoal, chega antes, não chega em cima do horário. Se você chegar antes, dá um tempo de você respirar, dá um tempo de você verificar alguma anotação, tempo de você também se preparar melhor, sentar mais adequado, relaxar, verificar o seu currículo, algumas questões que podem te transmitir uma tranquilidade no momento de você realmente estar na entrevista em específico, ok, pessoal? Então, coloca lá, o horário é sagrado, nunca se atrase para uma entrevista de emprego. Nono item, pessoal, uma nona dica. Tenha uma cópia impressa do seu currículo. Eu sei, pessoal, que as questões em relativa à sustentabilidade, mas eu vou levar meu currículo talvez num tablet ou talvez no celular, ok. Mas existe o seguinte, pessoal, que muitas vezes durante a entrevista, se você tiver com o celular, mesmo você fale para o entrevistador que você está com o celular ali naquele momento para verificar o seu currículo, pode, em muitos casos, o entrevistador simplesmente não gostar daquilo. Porque você está ali mexendo no celular, ele não sabe exatamente que você está mexendo no seu currículo, ok? Então, pessoal, a questão de levar um currículo para uma entrevista, ou seja, impresso ele serve para duas questões. A primeira serve para que você consiga também, antes da entrevista, fazer aquela olhada geral, aquela verificação, verificar algum ponto que você queira destacar para o entrevistador. E um segundo ponto, pessoal, é que imagina chegar na hora e o entrevistador tem o seu nome e ele simplesmente não sabe onde é que colocou o currículo, está num lugar, está num outro, numa gaveta, ele não achou, ele só tem o seu nome ali na hora. Então você já pode, inclusive, fornecer esse documento para o entrevistador. Então isso é importante. Tenha pelo menos uma cópia do seu currículo. Pessoal, currículo em uma página, você pode pelo menos fazer duas, ok? Então isso é importante. Tenha o seu currículo, pessoal, bem estruturado, bem elaborado, otimizado, só que não leva aquele currículo, pessoal, dobrado, no bolso, suado, rasgado, sujo. Isso aí você tem que ter, que ele é uma apresentação de você. Então, se ele está suado, rasgado, sujo, dobrado, isso quer dizer que você também tem essas, entre aspas, essas qualidades. Então, cuide disso, pessoal. Tenha pelo menos uma cópia do seu currículo à disposição naquele momento da sua entrevista, pessoal. Tá? 10ª dica, pessoal. Conheça o seu currículo de uma ponta a outra. Isso parece chover no molhado, como alguns dizem, mas o que ele quer dizer aqui, essa dica? Que por mais que o currículo reflita as suas habilidades, competências, atitudes, as suas tanto soft quanto hard skills, isso quer dizer que você tem o domínio do que você entregou para o entrevistador. Porque muitas vezes você colocou lá, desenvolver um projeto numa empresa tal, num laboratório tal, num setor tal, teve uma melhoria, uma otimização de um processo, de um produto, uma redução de custos, alguma coisa nesse sentido. Só que naquele momento ali você talvez está um pouco nervoso, um pouco pensativo com a entrevista e você se esqueceu aquele número. E aquilo era uma parte que a descrição de vaga pedia. Então, estava escrito lá na descrição de vaga, por exemplo, otimização no setor da produção com redução de custo. Então, você tinha lá na sua experiência profissional que você, em alguma empresa, desenvolveu um projeto que fazia redução de custos no setor de produção. Então, você chegou na hora, esqueceu aquilo. Lembra, pessoal? Tenha o domínio do seu currículo. Isso é importante, por isso tem a questão da cópia impressa. Tenha a cópia impressa do seu currículo. Se você conseguir, leva também a descrição daquela vaga que está sendo solicitada, que está sendo demandada. Então,
verifiquem as duas, o seu currículo e a descrição de vaga, e tentem encaixar aquilo. Olha, entrevistador, vocês disseram lá que precisa de uma pessoa que trabalhou com a questão de otimização de linha de produção para redução de custos. Nas minhas funções anteriores, eu desenvolvi um projeto XYZ que teve uma redução de 15%, 20% na parte de produção no setor tal. Isso é importante que você case a ideia da descrição de vaga com o seu currículo. Então, por isso, pessoal, conheça o seu currículo, ok? Seguindo, pessoal, outra dica, confira as redes sociais e profissionais desta empresa. Por que isso, pessoal? Muitas vezes é importante que você vasculhe essa rede social para verificar algumas questões de dicas, algumas questões de vestimenta, algumas questões de código de postura da empresa, algumas questões do segmento que aquela empresa talvez esteja buscando, alguma questão de gestão que a empresa está pensando sobre os seus futuros as futuras contratações. Então isso é muito importante que você vasculhe também sobre a questão de rede social e rede profissional da empresa. É claro, pessoal, aqui que se você, citando uma delas, se você colocar no Google o nome de uma empresa, ela vai aparecer uma infinidade de itens. E lembra que a rede social, tanto a social quanto a profissional, ela vai aparecer aspectos positivos e também aspectos negativos dessa empresa. Então, isso é importante que você avalie tanto os aspectos positivos que você pode utilizar para você no momento da entrevista, como um ponto para vincular o seu currículo àquela descrição de vaga, como um aspecto negativo. Olha, essa empresa, muitos lá estão dizendo na rede social que essa empresa, essa unidade industrial está com problema lá num setor industrial, no setor de manutenção, no setor tal. Então isso é que é importante, que você, daqui a pouco, viu aquele problema e você apresente talvez uma proposta mínima de solução para aquele tipo de problema que a empresa estava demandando. Ou não necessariamente a empresa, mas pessoas, terceiros, que conhecem aquela empresa, sabem daquela dificuldade da empresa. Então, isso aqui é importante, pessoal, essa dica. E indo para o final, aqui, pessoal, uma outra dica é que revise suas anotações. Lembra aquilo que eu disse? Fazer anotações sobre a empresa quando você está pesquisando sobre ela, sobre a localização da empresa, sobre a parte pessoal, sobre a parte profissional dessa empresa, sobre investimentos, sobre números, sobre planos estratégicos, sobre hierarquia, sobre produtos que eles trabalham, serviços, entregas. Então tudo isso aqui tem a sua anotação e leva junto na hora da sua entrevista. Claro, pessoal, não quero dizer aqui que você, já tem que levar o currículo, já tem que levar a descrição da vaga, eu tenho que levar minhas anotações, eu vou levar uma montanha de papéis. Não, pessoal, tenha tudo isso registrado e que você consiga ter um acesso antes da entrevista, mas que você consiga revisar isso. Então, daqui a pouco, se você... Vamos imaginar que você ficou lá talvez num hotel, então faça aquele estudo anterior da empresa, isso, e no dia, no momento, ali leve a descrição da vaga, leve o seu currículo para a empresa, mas tente gravar, tente estudar o máximo possível de informações que você puder da empresa. Então, revise as suas anotações. Primeiro, faça as anotações da empresa e depois revise. E muitas pessoas que dizem, mas eu não vou fazer a anotação dessa empresa, porque eu consulto aqui no Google ali na hora, já sei onde é que ela fica, o que ela trabalha e deu. Mas lembra, pessoal, se você está num processo seletivo, talvez você não mandou o seu currículo somente para a empresa A. Você mandou para a empresa A, para a empresa B, C, D, E. Você está no mercado, você mandou para várias empresas, em particular para aquele setor. Então, é importante que você faça um levantamento, uma documentação para cada empresa que você enviou, ou para cada empresa, pelo menos, que te chamou para você fazer essa entrevista. Então, se a empresa A, B, você foi chamado para a entrevista, então
pesquisa sobre aquelas duas. Ah, mas eu enviei para 5 empresas e foi só chamado nas duas. Bom, então pesquisa sobre essas duas empresas. Mas tenha essas anotações, pessoal. Tenha essas anotações e de como essas anotações elas estão ligadas com o teu currículo e com a descrição de vaga. Ok? Então, pessoal, agradeço muito você ter assistido esse momento. Peço que curta, compartilhe, deixe o seu comentário em relação a esse vídeo. Um abraço e muito sucesso a você.